Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. O Brasil ultrapassa a marca de 200 mil mortos pela Covid-19. A Argentina decreta toque de recolher em todo o país devido ao coronavírus. O governador de São Paulo, João Dória, recua, mas agricultores fazem tratoraço contra a cobrança de ICMS em insumos de alimentos na região de Piracicaba, no interior de São Paulo. Japão decreta emergência na região de Tóquio devido à Covid-19. Procuradoria-Geral da República dá 5 dias para o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, se explicar sobre supostas ameaças a secretário da Saúde do Rio de Janeiro. OMS pede que a Europa intensifique medidas contra a pandemia do coronavírus. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. O consórcio de veículos de imprensa divulgou o novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais da saúde consolidados às 8 horas da noite de hoje. O país registrou 1.120 mortes pela Covid-19 e 56.404 casos confirmados nas últimas 24 horas. Agora o total de mortes é de 200.163 mortes desde o início da pandemia. E agora são mais de 7.930.943 brasileiros que já tiveram ou têm o coronavírus. Agora, com isso, a média móvel de mortes no Brasil na última semana foi de 741. A variação foi de aumento de 7% em relação à média de 14 dias atrás, ou seja, de 2 semanas atrás, indicando tendência de estabilidade nas mortes pela doença. E agora, a média móvel de casos na última semana foi de 36.452 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de queda de 10% em relação aos casos registrados em 2 semanas, o que indica a tendência de estabilidade também nos diagnósticos depois de 8 dias seguidos em queda. Agora vamos ver a situação da pandemia em cada estado do Brasil. Agora, só o estado do Paraná não divulgou novos dados de casos e mortes pela doença até às 8 horas da noite de hoje. Agora são 10 estados e o Distrito Federal que registraram alta no número de mortes. São eles: Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Amazonas, Roraima, Rondônia, Tocantins, Ceará, Paraíba, Piauí e Sergipe. E agora são 12 estados que estão em estabilidade, ou seja, o número de mortes não caiu nem subiu significativamente. Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Amapá, Pará, Alagoas, Bahia, Maranhão e Rio Grande do Norte. E agora são 3 estados que registraram queda no número de mortes. São eles: Santa Catarina, Minas Gerais e Pernambuco. Bom, vamos à próxima notícia. O governo do presidente argentino Alberto Fernandes confirmou hoje que vai restringir a circulação noturna de pessoas em todo o país e vai ter toque de recolher das 11 da noite até as 6 da manhã devido à alta nos contágios do novo coronavírus. A Argentina é o 12º país com mais casos e mortes por coronavírus no mundo, segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins. Foram 13.400 infectados e 191 óbitos nas últimas 24 horas. Santiago Cafiero, chefe de gabinete do presidente Alberto Fernandes, afirmou que o presidente se reuniu com governadores e houve acordo sobre a necessidade de se restringir a circulação no horário noturno. Segundo Santiago Cafiero, as medidas foram definidas hoje durante a tarde e vão ser publicadas amanhã de manhã. O jornal argentino La Nación diz que o governo pretende restringir reuniões a no máximo 10 pessoas, reduzir os voos internacionais e exigir testes PCR a quem viajar de avião para outra província, principalmente de destinos onde há maior número de casos. Limitar o uso de transporte público e restringi-lo aos trabalhadores essenciais, como no início da quarentena, e tentar avançar com as restrições sem limitar a atividade econômica nem frustrar o movimento de turistas na temporada de verão. Em coletiva de imprensa, o chefe de gabinete não descartou a possibilidade de que Alberto Fernandes possa endurecer as medidas de restrição para conter a propagação do coronavírus. O país começou a vacinar a sua população contra a Covid-19 no dia 29 de dezembro do ano passado. Os primeiros a receberem doses da Sputnik V
a vacina russa contra a Covid do Instituto Gamaleya foram os profissionais da saúde na Argentina. As primeiras 300 mil doses da vacina russa chegaram ao país em meados de dezembro e segundo o jornal La Nación, mais de 20 milhões de doses vão chegar ao país entre agora, janeiro, e mês que vem, em fevereiro. O acordo argentino com a Rússia prevê a entrega de 25 milhões de doses da Sputnik V, que precisa ser aplicada em 2 doses. Bom, vamos à próxima notícia. Agricultores participaram de uma manifestação hoje pela manhã contra o aumento na cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ao menos 3 cidades da região de Piracicaba, no interior de São Paulo, registram tratoraços. O protesto seguiu pacífico durante o dia. Produtores rurais e representantes de sindicatos de várias cidades são contra o fim da isenção de ICMS sobre insumos como fertilizantes, adubos, sementes, defensivos agrícolas e etc. Os decretos estaduais foram aprovados numa tentativa de equilibrar as contas por causa da pandemia. Mas na noite de ontem, o governo de São Paulo suspendeu esses decretos. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, alegou que a população de baixa renda, que já não vai ter mais o auxílio emergencial do governo federal, poderia ser prejudicada pela redução dos benefícios do ICMS. Segundo os representantes dos sindicatos, o protesto programado para hoje foi mantido porque os agricultores ainda querem entender o alcance dessa suspensão. Na região, as manifestações foram registradas em ao menos 3 cidades: Piracicaba, Limeira e Capivari, todas no interior de São Paulo. Em Piracicaba, cerca de 30 tratores se reuniram ao lado da estação da Paulista, onde foi marcada a concentração do protesto. Após isso, produtores rurais e representantes de sindicatos seguem pelas ruas centrais da cidade. Em Limeira, a concentração foi ao lado do estúdio do Limeirão. Segundo a apuração no local, 58 tratores e veículos de passeio participaram do protesto, que também segue pelas ruas centrais da cidade. Em Capivari, a concentração é na Associação dos Fornecedores de Cana da cidade, o Canacap. Os tratores seguem pela Avenida Doutor Rodrigues Alves por vias centrais da cidade. O governo de São Paulo determinou ontem a suspensão da nova alíquota do ICMS para alimentos e medicamentos genéricos, que passaria a valer a partir do dia 15 de janeiro. Em nota, o governo de São Paulo informou que a suspensão foi feita por causa do prolongamento da pandemia do coronavírus no estado e para não gerar prejuízos à população e aos segmentos econômicos impactados com a medida. Pelas mudanças nas alíquotas do imposto, o governo de São Paulo passaria a cobrar esse mês 4,14% de ICMS sobre os insumos agrícolas como fertilizantes, adubos, sementes e defensivos agrícolas. Os agricultores alegam que isso aumenta os custos de produção e também os preços dos alimentos e combustíveis para a população. A energia elétrica, que antes era isenta do imposto para essa classe, também seria taxada, afetando a produção de hortaliças, frangos, suínos e leite. Bom, vamos à próxima notícia. O primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga declarou hoje estado de emergência em Tóquio e 3 prefeituras adjacentes para combater o aumento das infecções pelo novo coronavírus no país japonês. Tomada a menos de 200 dias dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a medida entra em vigor amanhã e vai durar até fevereiro, segundo afirmou o primeiro-ministro japonês no início de uma reunião do governo sobre as medidas contra a Covid-19. Após o anúncio, o governo metropolitano de Tóquio divulgou que as próximas exibições na tocha olímpica, na capital japonesa, foram adiadas para reduzir o fluxo de pessoas e a disseminação da Covid-19. A tocha estava em exibição em alguns municípios no final do ano passado e as exibições deveriam recomeçar hoje, mas o governo local optou por adiar todas as exibições até o fim do mês. O primeiro-ministro Yoshihide Suga, que vem sendo criticado pela resposta à pandemia, afirmou que a emergência foi declarada porque teme-se que a rápida disseminação do novo coronavírus por todo o país japonês terá um impacto significativo na vida de habitantes e na economia. Com a medida, haverá restrições ao horário do funcionamento de estabelecimentos comerciais não essenciais e a recomendação para que os cidadãos permaneçam em casa, entre outras medidas.
Na última segunda-feira, o governo já havia restringido o horário dos restaurantes e pedido aos moradores que evitassem passeios não urgentes e não essenciais após as 8 horas da noite. O Japão registra até o momento mais de 266 mil casos confirmados e 3.600 mortos pela Covid-19, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, e desde novembro apresenta um forte aumento de contágios. O país registrou 61 mortes e um recorde diário de 5.950 infectados nas últimas 24 horas. Esse número de mortes foi o maior número de mortes nas últimas 24 horas. Bom, vamos à próxima notícia. A Procuradoria-Geral da República deu 5 dias para o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, se explicar sobre supostas ameaças a uma testemunha do processo de impeachment. Durante a transmissão ao vivo em uma rede social nesta semana, ele atacou o atual secretário estadual da Saúde, Carlos Alberto Chaves. Na transmissão, Wilson Witzel chamou Chaves de mentiroso e afirmou que, caso estivesse presente na sessão do Tribunal Misto Especial, que julga o processo de impeachment, teria dado voz de prisão a ele. A Procuradoria-Geral da República entendeu que houve um tom de ameaça por parte de Wilson Witzel ao se referir a Chaves, testemunha no processo de impeachment. A exigência de esclarecimentos é assinada pela Subprocuradora-Geral da República, Lindora Maria Araújo. Chaves foi chamado pelo tribunal para explicar qual situação encontrou ao assumir o cargo. Ele listou uma série de irregularidades na Secretaria da Saúde. Quando questionado se, na opinião dele, Wilson Witzel sabia desses problemas, e Chaves respondeu, abre aspas, a tropa é um reflexo de seu comandante. Isso é algo que eu aprendi na Marinha. Fecha aspas. A afirmação de Chaves levou a Wilson Witzel a dar uma resposta irritada nas redes sociais. Ele diz, abre aspas, eu queria dizer para o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, o senhor é um mentiroso, Dr. Chaves. Desculpa, o senhor tem 70 anos de idade e tinha que ter vergonha da sua cara de ter ido naquele tribunal mentir. E durante agora as alegações nós vamos mostrar a sua mentira. O senhor é um mentiroso. O senhor mentiu perante o tribunal. Eu estava aqui assistindo, não estava lá presente. Se eu estivesse lá presente, eu pedia a sua prisão, a condução coercitiva para que você peça desculpas ao tribunal porque o senhor é um mentiroso. Fecha aspas. O posicionamento do governador afastado sobre a situação também se deu por meio de suas redes sociais. Ele diz, abre aspas, diante da reportagem que noticia a suposta prática de ataques e ameaças a uma testemunha que já prestou depoimento perante o Tribunal Misto, esclareço que apenas e tão somente exerci meu direito sagrado de defesa diante de informações inverídicas, fecha aspas, e acrescentou, abre aspas, informações essas que constaram de determinado depoimento, não ameacei nem poderia ameaçar na medida em que o depoimento já foi prestado em data anterior à crítica que veiculei nas minhas redes sociais. Fecha aspas. Bom, vamos à próxima notícia. A Organização Mundial da Saúde pediu hoje que a Europa faça mais diante da situação alarmante criada pela nova variante mais contagiosa do coronavírus. O diretor da OMS na Europa, Hans Kluge, diz que esta é uma situação alarmante, o que significa que durante um curto período teremos que fazer mais do que fizemos. E ele ressaltou que as medidas de base que todos conhecemos devem ser intensificadas para baixar a transmissão, aliviar os serviços contra a Covid-19 e salvar vidas. Segundo ele, é preciso reforçar o uso de máscaras, limitar o número de reuniões sociais, respeitar o distanciamento físico, lavar as mãos e combinar essas medidas com sistemas adequados de rastreamento, assim como isolar os pacientes. Muito afetada pela pandemia, a Europa acumula mais de 27 milhões e 600 casos e 603 mil mortos pela Covid-19, segundo a OMS. A espera continua sendo a vacinação. Depois da vacina da Pfizer e da BioNTech, autorizada no dia 21 de dezembro do ano passado, mais uma vacina foi aprovada ontem. A Agência Europeia de Medicamentos e a Comissão Europeia autorizaram a vacina da Moderna contra o coronavírus. Passamos das 200 mil vítimas do coronavírus aqui no Brasil. A gente encerra o nosso jornal com solidariedade a todas as famílias e as 200 mil vítimas da Covid-19 que perderam essa batalha para o coronavírus. Nosso respeito a todas as vítimas. Boa noite para você e até amanhã.